Capítulo 9. Clifford e Phoebe. Na verdade, havia algo de elevado, generoso e nobre na composição inata da nossa pobre solteirona Hepzibah. Ou então, e esse era o caso mais provável, ela se enriquecera com a pobreza, se aperfeiçoara com o sofrimento, se elevara com o sólido e solitário afeto de sua vida e se cobrira, assim, de um heroísmo que jamais a caracterizaria nas chamadas circunstâncias mais felizes. Durante aqueles anos terríveis, Hepzibah aguardava, a maior parte do tempo desesperada, jamais com uma esperança confiante, mas sempre com o sentimento de que aquela era sua mais brilhante possibilidade, a situação em que agora se encontrava. Em seu próprio interesse, nada pedirá à providência, a não ser a oportunidade de se dedicar ao irmão, que ela tanto amara, que admirara tanto pelo que ele era ou podia ter sido, e no qual depositava sua fé. Só ela em todo o mundo, completa incansavelmente, em todos os instantes durante toda a vida. E agora, entregue à decadência final, o extraviado voltará de seu longo e estranho infortúnio e fora entregue ao afeto da irmã, ao que parecia, não apenas em busca do pão de sua existência física, mas em busca de tudo que pudesse manter moralmente vivo. Ela atenderá ao apelo. Acorrera, a nossa pobre, descarnada Hepzibah, com seu vestido de gorgorão, com as suas juntas emperradas e a triste perversidade de sua carranca, disposta a fazer o máximo e com afeição bastante, se houvesse necessidade, para fazer 100 vezes mais. Poucos espetáculos mais dolorosos poderia haver, e o céu nos perdoe se um sorriso procurar imiscuir-se em sua concepção. Poucos espetáculos tão comoventes como o que apresentava Hepzibah naquela primeira tarde. Com quanta paciência se esforçou para envolver Clifford em seu grande e caloroso amor e torná-lo todo o mundo para ele, de modo que não tivesse de conservar, de fora, a frialdade e a lúgubre monotonia. Seus pobres esforços para diverti-lo. Como eram ridículos, como eram magnânimos. Relembrando seu antigo gosto pela poesia e pela ficção, ela abriu uma estante e tirou vários livros, excelente literatura em sua mocidade. Havia um volume de Pope contendo o Rapto da Madeixa e outro da Tatler, e um truncado das Miscelâneas de Dryden, todos com dourado desbotado nas capas e pensamentos de um brilho desbotado nas páginas. Não fizeram sucesso com Clifford. Aqueles, e todos os demais autores da alta sociedade, cujas obras cintilavam como a rica contextura de um tapete recém-bordado, deviam se contentar em desprender o seu encanto para todo leitor, após uma ou duas épocas, e dificilmente podiam pretender conservar uma parte dele para uma mentalidade que já havia perdido inteiramente a sua variação de usos e costumes. Hepzibah pegou, então, Rasselas, e começou a leitura a respeito do Vale Venturoso, com a vaga ideia de que se elaborara o segredo de uma vida mais satisfatória, que, pelo menos, poderia ser útil, naquele dia, a ela própria e a Clifford. O Vale Venturoso estava, porém, sombreado por uma nuvem. Hepzibah perturbou o ouvinte, além disso, com inúmeros pecados de ênfase, que ele notou, sem se interessar pelo sentido. Na verdade, não pareceu prestar muita atenção ao sentido do que a irmã estava lendo, mas evidentemente ficou entediado com a leitura, sem colher nenhum proveito. Além disso, a voz da solteirona, naturalmente áspera, havia, no decorrer de sua atribulada vida, contraído uma espécie de coacho, que, quando se instala na garganta humana, é tão ineradicável quanto o pecado. Em ambos os sexos, esse coacho vitalício, quando ocorre, é um dos sintomas da melancolia permanente. E, sempre que se manifesta, toda a história do infortúnio se sintetiza em sua mais ligeira inflexão. E o seu efeito é a impressão de que a voz tivesse sido tingida de preto, ou, para sermos menos sarcásticos, aquele horrendo coacho, se fazendo sentir em todas as variações da voz, faz lembrar um fio de seda preto, no qual estão enfiadas as contas de cristal das palavras da narrativa, e que, em consequência, assumem a sua tonalidade escura. Tais vozes entoam um cântico funéreo pelas esperanças mortas e merecem morrer e ser enterradas com elas. Percebendo que Clifford não estava satisfeito com os seus esforços, Hepzibah saiu pela casa à procura de um passatempo mais interessante. Certa vez, aconteceu que os seus olhos se fixaram no cravo de Alice Pishon. Foi um momento de grande perigo, pois, a despeito do tradicional temor que provocava aquele instrumento musical e dos acordes que, ao que se dizia, dedos espectrais executavam em seu teclado, a dedicada irmã teve o solene propósito de fazer com que soassem as suas cordas, para deleite de Clifford, e de acompanhar a execução com a sua voz. Pobre Clifford!
Pobre Hepzibah, pobre cravo, todos três sofreriam juntos. Graças, contudo, a um feliz acaso, talvez a invisível intervenção da própria Alice, há tanto tempo sepultada, foi evitada a ameaçadora calamidade. O pior de tudo, porém, o mais duro golpe do destino que Hepzibah podia sofrer, e talvez Clifford também, era a invencível repugnância do irmão pela aparência da irmã. As suas feições, que nunca tinham sido agradáveis, mas que haviam piorado muito com a idade, o sofrimento e a revolta contra o mundo, para o gosto de Clifford. Sua roupa e especialmente a sua touca, os modos esquisitos, desgraciosos, que, inconscientemente, ela adquirira no isolamento em que viverá, tais sendo as características exteriores da pobre solteirona, não é de admirar, embora cause piedade, que o instintivo amante do belo se mostrasse inclinado a afastar os olhos para não vê-la. Não, havia remédio para isso. Aquele seria o último impulso a morrer dentro dele. Em sua fase derradeira, com a respiração ofegante saindo a custo entre os seus lábios, Clifford, sem dúvida alguma, iria apertar a mão de Hepzibah, em caloroso reconhecimento pelo seu abnegado amor, e fechar os olhos, mas não tanto para morrer como para não ser obrigado a continuar olhando para o rosto da pobre Hepzibah. Ela discutiu consigo mesma sobre a providência que poderia tomar e pensou em enfeitar a touca com fitas, mas, felizmente, uma revoada de diversos anjos da guarda impediram-na de levar a cabo uma experiência que só serviria para agravar ainda mais a situação. Resumindo, além das desvantagens de Hepzibah como pessoa, havia sempre algo de errado em todos os seus atos, algo de desgracioso, que podia, embora mal, adaptar-se para o uso, porém de modo algum para ornamento. Era um desgosto para Clifford, e ela sabia disso. Nessa extremidade, a pobre solteirona recorreu a Phoebe. Nenhum ciúme humilhante havia em seu coração. Se agradasse ao céu coroar a heroica fidelidade de sua vida, tornando-a pessoalmente o instrumento da felicidade de Clifford, isso a recompensaria por todo o seu passado, com uma alegria sem esplendor, é certo, mas verdadeira e profunda, e que valia tanto quanto 1000 prazeres mais ruidosos. Isso não podia ser. E, assim, ela se voltou para Phoebe e depositou a sua tarefa nas mãos da jovem, que a assumiu jovialmente, como era de seu feitio, revestindo-se em todos os seus atos da mesma simplicidade. Graças ao efeito involuntário de seu gênio cordial, Phoebe, dentro em pouco, se tornou absolutamente indispensável ao bem-estar cotidiano dos dois desamparados irmãos. A feiura e tristeza da casa das 7 torres pareciam ter desaparecido desde que a jovem ali aparecerá. Os dentes devoradores do apodrecimento tinham parado de roer os caibros da estrutura. A poeira já não caía em grande quantidade dos velhos tetos sobre o soalho e os móveis. De qualquer maneira, havia uma jovem dona de casa, leve como a brisa que varre as aleias de um jardim, deslizando de cá para lá, varrendo e limpando. As sombras dos sinistros acontecimentos que escureciam os abandonados e desolados aposentos, o cheiro pesado, irrespirável, que a morte deixará em mais de um daqueles quartos, depois de suas visitas, há muito tempo. Tudo isso era menos poderoso que a influência purificadora espalhada em toda a atmosfera do casarão pela presença de um coração moço, puro e bom. Não havia morbidez em Phoebe. Se houvesse, a velha casa dos Pyncheon seria o lugar ideal para transformá-la em moléstia incurável. Agora, porém, o seu espírito parecia, com toda a sua potência, uma diminuta quantidade de essência de rosas em uma das enormes canastras de Hepzibah, espalhando seu perfume pelas várias peças de linho e de renda, lenços, toucas, meias, vestidos desbotados, luvas e tudo mais que era entesourado ali. Do mesmo modo que todas as peças guardadas na grande canastra ficavam perfumadas com o cheiro de rosas, assim também todos os pensamentos e emoções de Hepzibah e de Clifford, por mais sombrios que fossem, adquiriam um sutil atributo de felicidade de Phoebe. As suas atividades, corporais, mentais e sentimentais, a impeliam constantemente a executar os pequenos trabalhos que se apresentavam em torno dela, a ter o pensamento adequado no momento adequado e a compadecer-se, e procurar consolar, da soturna ansiedade de Hepzibah ou das vagas lamentações de seu irmão, ora com a alegria dos tentilhões na pereira, ora mostrando tanta preocupação quanto podia. Uma natureza semelhante à de Phoebe exerce invariavelmente influência, mas poucas vezes é considerada como mereceria ser. A sua força espiritual, contudo,
pode ser em parte estimada pelo fato de haver a jovem encontrado um lugar para si mesma no meio de circunstâncias tão hostis como aquelas que rodeavam a dona da casa, e também pelo efeito que produziu sobre um caráter de tão maior volume do que o seu próprio. De fato, a figura descarnada, ossuda, de Hepzibá, quando comparada com a leveza da figura de Febe, apresentava, talvez, uma proporção adequada com o peso moral e a substância, respectivamente, da solteirona e da jovem. Esta última se mostrava especialmente necessária ao hóspede, o irmão de Hepzibá, o primo Clifford, como Febe começara a chamá-lo. Isto não quer dizer que ele conversasse realmente com ela ou que manifestasse muitas vezes, de outra maneira definida, o encanto que a sua companhia lhe proporcionava. Quando, porém, Febe se afastava dele por mais tempo, Clifford ficava nervoso e mal-humorado, andando de um lado para o outro, com a hesitação que caracterizava todos os seus movimentos. Ou, então, deixava-se ficar sentado, escondendo o rosto com as mãos, e somente dando sinal de vida com manifestações de mau humor, quando Hepzibá tentava animá-lo. A presença de Febe e a contiguidade da sua vida luminosa à vida sombria que era dele próprio era, em via de regra, tudo o que ele queria. Na verdade, tal eram a vivacidade e jovialidade inatas de seu espírito que raras vezes a jovem se mostrava inteiramente calada e reservada, do mesmo modo que uma fonte jamais cessa o seu puro jorro de água. Tinha o hábito de cantar, e também fazia isso com tanta naturalidade que ninguém pensaria em indagar-lhe como adquirira ou quem lhe ensinara a cantar tão bem, pois seria a mesma coisa que perguntar a um passarinho como aprendeu a música em que reconhecemos a voz do Criador, tão distintamente como no mais forte troar do trovão. Enquanto estava cantando, Febe podia andar à vontade pela casa. Clifford ficava contente, mesmo se a doçura da sua voz viesse dos aposentos do pavimento superior, do corredor para a loja, ou do quintal, através da folhagem na pereira, como os raios de sol. Ele, então, se deixava ficar sentado, muito quieto, com a satisfação refletida no rosto, ora quase sorridente, ora um pouco mais sério, quer a canção viesse de perto dele, quer viesse de longe. Era-lhe mais agradável, porém, quando Febe estava sentada em um baixo escabelo, aos seus pés. Tendo-se em vista o seu gênio alegre, é interessante observar que a jovem escolhia, com mais frequência, uma música triste do que uma alegre. Mas a juventude e a felicidade não se sentiam mal temperando sua vida com uma sombra transparente. Além disso, por mais patéticos que fossem, a voz e o canto de Febe se filtravam na áurea contextura de um espírito jovial e eram de algum modo impregnados da qualidade ali adquirida, de modo que os corações se sentiam mais leves por terem chorado ao ouvi-los. Uma alegria desmesurada, na sagrada presença do negro infortúnio, teria parecido dura e irreverente para com a solene sinfonia que soava os seus acordes abafados na vida de Hepzibá e de seu irmão. Era bom, portanto, que Febe escolhesse tantas vezes músicas tristes, e não era de se estranhar que deixassem de ser tristes enquanto elas entoava. Habituando-se com a sua companhia, Clifford prontamente mostrou como a sua natureza devia ter sido originalmente capaz de captar todos os matizes, todos os lampejos de luz vivificante vindos de todas as partes. Parecia remoçado quando a jovem se sentava ao seu lado. Uma beleza, não, precisamente real, que um pintor teria de contemplar por longo tempo para captar e fixar em sua tela, e, afinal de contas, em vão, mas, de qualquer maneira, beleza que não era apenas um mero sonho, às vezes surgia e iluminava-lhe o rosto. Mais do que o iluminava, transfigurava-o, com uma expressão que só podia ser interpretada como o brilho de um espírito requintado e feliz. Desapareciam. Por um momento, os cabelos grisalhos e as rugas se gravavam profundamente em sua fronte o relato do sofrimento infinito, tão comprimido, pelo inútil esforço de tudo registrar, que se tornava ilegível. Um olhar, ao mesmo tempo terno, penetrante, poderia ter divisado naquele homem aquilo que ele pretendera ser. Depois, quando a velhice capciosamente voltava, como um triste crepúsculo a sombrear-lhe a fisionomia, o observador sentir-se ia tentado a discutir com o destino e afirmar que ou aquele ser não seria mortal, ou a existência mortal deveria ter sido acorde com as suas qualidades. Não parecia ter havido necessidade de que ele viesse a respirar. O mundo nunca o quis. Já, porém, que ele respirou, deveria ter respirado sempre o ar balsâmico do verão. A mesma perplexidade nos desafiará,
invariavelmente, a respeito das naturezas que se nutrem exclusivamente do belo, a menos que o seu destino terreno seja o mais brando possível. Febe, é provável, tinha apenas uma compreensão muito imperfeita da personalidade que afetara de maneira tão benéfica. E nem havia necessidade. O fogo da lareira pode alegrar todo o semicírculo de rostos em torno dele, sem ter que conhecer a individualidade de qualquer um dos presentes. Na verdade, havia algo de demasiadamente fino e delicado nas feições de Clifford para ser apreciado por aqueles cuja esfera de ação tanto reside na realidade, como acontecia com Febe. Para Clifford, no entanto, a realidade, a simplicidade e a completa despretensão da natureza da jovem tinham um encanto tão poderoso como todos os outros que possuía. A beleza, é verdade, e beleza quase perfeita em seu próprio gênero, era indispensável. Se Febe tivesse feições grosseiras, um corpo feio e uma voz áspera, e fosse desgraciosa, poderia ser rica de todos os outros dons, embaixo daquela aparência infortunada, e ainda assim, na qualidade de mulher, teria chocado Clifford e o deprimido pela ausência de beleza. Nada, porém, de mais belo, ou, pelo menos, de mais bonito, fora feito do que Febe. E, portanto, para aquele homem, cujo miserável e impalpável gozo da existência até então, e até que tanto o coração como a fantasia morreram dentro dele, não passará de um sonho. Para quem as imagens da mulher tinham perdido cada vez mais calor e substância, tornando-se frias como as telas dos pintores reclusos, transformando-se na mais fria irrealidade. Para ele, aquela figurinha cuja vivacidade alegrava toda a casa era exatamente o que precisava para trazê-lo de volta ao mundo dos vivos. As pessoas que se extraviaram, ou foram expulsas do rumo comum das coisas, ainda que tenha sido para o melhor sistema, nada desejam mais do que ser elevadas de volta. Tremem de horror em seu isolamento, seja esse uma montanha ou um calabouço. Ora, a presença de Febe criava um lar em torno dela, aquela própria esfera que o banido, o prisioneiro, o potentado, o desgraçado abaixo da humanidade ou o desgraçado acima da humanidade instintivamente procuram. Um lar. Ela era real. Apertando-lhe a mão, sentia-se algo de terno, uma substância e um calor. Enquanto se podia segurar-lhe a mão, podia-se ter certeza de contar com um lugar seguro na corrente de solidariedade da natureza humana. O mundo já não era uma ilusão. Olhando mais um pouco nessa direção, podemos sugerir uma explicação para um mistério muitas vezes sugerido. Por que motivos poetas com tanta frequência escolhem as suas companheiras não levados por qualquer semelhança de talento poético, e sim por qualidades que fariam a felicidade do mais rude dos artesãos, tanto como daquele idealista artesão do espírito? Provavelmente porque, em sua mais alta sublimação, o poeta não precisa de companhia humana, mas acha terrível descer das alturas se sentir um estranho. Havia algo de muito belo no relacionamento que se fortalecia entre aqueles dois, tão estreita e constantemente ligados, e, no entanto, separados por tantos anos sombrios e misteriosos entre o nascimento de um e de outro. Da parte de Clifford, havia o sentimento de um homem naturalmente dotado com a mais viva sensibilidade à influência feminina, mas que jamais provara o sabor do amor apaixonado e sabia que agora era tarde demais. Sabia disso, com a delicadeza instintiva que resistira à sua decadência intelectual. Assim, seu sentimento por Febe, sem ser paternal, não era menos casto do que se ela fosse sua filha. Era um homem, é verdade, e reconhecia nela uma mulher. Para ele, Febe era a única representante da humanidade. Nela observava todo o encanto que pertence ao seu sexo e notava a perfeição de seus lábios e a virginal revelação do seu colo. Todas aquelas pequeninas manifestações femininas que dela brotavam como as flores de uma árvore frutífera o afetavam e muitas vezes faziam com que seu coração batesse com força, cheio de alegria. Em tais momentos, pois o efeito era quase sempre momentâneo, aquele homem semi-entorpecido se enchia de uma vida harmoniosa, como uma harpa fica cheia de sons, quando tangida pela mão do artista. Afinal de contas, porém, aquilo parecia mais uma percepção, ou uma afinidade, do que um sentimento pertencente a ele próprio como indivíduo. Ele lia Febe, como ler uma simples e doce história, ouvia-a, como se fosse um verso de poesia familiar, que Deus, para compensar o seu sombrio e doloroso quinhão, tivesse permitido que algum anjo, o que mais se apiedava dele, cantasse naquela casa. Febe não era para ele um fato real,
mas a interpretação de tudo que lhe faltara na terra levada calorosamente à sua concepção, de modo que aquele mero símbolo, ou imagem à semelhança da vida, quase tinha solidez à realidade. Lutamos em vão, todavia, para traduzirmos a ideia por palavras. Não somos capazes de expressar adequadamente a beleza e o profundo patético de que nos impregna. Aquele ser, feito somente para a felicidade, e até então tão miseravelmente privado de felicidade, com as suas tendências tão horrivelmente deturpadas que, em certa ocasião desconhecida, as delicadas fontes de seu caráter, nunca moral ou intelectualmente fortes, haviam cedido, e ele se tornará agora impotente. Aquele pobre, desamparado viajante partido das ilhas aventuradas, em frágil barco e mar tempestuoso, fora empurrado, pela última onda gigantesca de seu naufrágio, para um porto. Tranquilo. Ali, enquanto jazia estendido na praia, pouco mais do que vivo, o perfume de uma rosa terrestre chegará-lhe às narinas. Como acontece com os perfumes, trouxera-lhe reminiscências ou visões de toda a beleza viva e vivificante que o seu lar deveria ter tido. Com a sua inata suscetibilidade a influências felizes, ele inalava até a alma aquele êxtase leve e etéreo, e o exalava. E como Phoebe encarava Clifford. A natureza da jovem não era dessas que se sentem atraídas pelo que há de estranho e excepcional no caráter humano. O caminho que melhor lhe convinha era o batido caminho da vida ordinária. As companhias com as quais mais se deleitava eram aquelas que encontrava em cada encruzilhada. O mistério que envolvia Clifford, tanto quanto afetava, constituía mais um aborrecimento do que algo com um encanto picante, que teria interessado muitas mulheres. De qualquer maneira, a sua bondade inata se fizera sentir fortemente não pelo que havia de sombriamente pitoresco na situação, não tanto, mesmo, pelo que havia de refinado na personalidade de Clifford, mas pelo simples apelo de um coração tão desamparado que despertou a solidariedade de seu próprio coração. Ela o olhava com afeto porque estava tão precisado de amor e parecia ter recebido tão pouco. Com um tato admirável, fruto de uma sensibilidade completa e sempre ativa, ela compreendeu e fez o que era bom para ele. Ignorava tudo que fosse mórbido em sua mente e em sua experiência, e, graças a isso, fazia com que as conversas que mantinham fossem saudáveis, pela liberdade, incauta mas dirigida pelo céu, de todo o seu comportamento. Os enfermos da mente, e talvez do corpo, se tornam mais abatidos e desesperados pelo múltiplo reflexo de sua doença em todas as manifestações das pessoas que o cercam. São obrigados a inalar o veneno de sua própria respiração, infinitamente repetido. Phoebe, porém, levava ao pobre paciente um suprimento de ar puro. Impregnava-o, além disso, com o perfume não de uma flor silvestre, pois a selva não a interessava, mas de rosas, cravos e outras flores perfumadas do jardim, que a natureza e o homem concordaram, juntos, fazer com que florescessem, de verão a verão, de século a século. Tal como uma flor era Phoebe, em seu relacionamento com Clifford, e tal era o deleite que ele dela inalava. No entanto, temos de dizer, as pétalas da jovem às vezes murchavam um pouco, devido ao pesado ambiente que a rodeava. Ela se tornou mais pensativa do que dantes. Olhando disfarçadamente para o rosto de Clifford e vendo a apagada e insatisfatória elegância e a inteligência quase aniquilada, a jovem tentava imaginar como fora a sua vida. Teria sido sempre assim? Aquele véu cobriria desde o nascimento? Aquele véu sob o qual a maior parte do seu espírito era antes escondida do que revelada e através do qual ele tão imperfeitamente enxergava o mundo real? Ou teria sido aquele véu cinzento resultado de uma negra calamidade? Phoebe não gostava de enigmas, ficaria satisfeita caso se livrasse da perplexidade que aquele lhe causava. De qualquer modo, surgira um bom resultado de suas meditações acerca do caráter de Clifford, pois, quando suas involuntárias conjecturas, juntamente com a tendência de toda circunstância estranha a contar a sua própria história, pouco a pouco lhe revelavam o fato, o mesmo não produziu sobre ela um efeito terrível. Ainda que o mundo condenasse totalmente, ela conhecia o primo Clifford muito bem, ou assim imaginava, para sequer estremecer ao contato de sua mão. Poucos dias depois do aparecimento daquele hóspede notável, a vida rotineira se firmara, com uma boa dose de uniformidade, no velho casarão da nossa história. Bem cedo, logo depois da refeição matinal, era costume de Clifford adormecer sentado na cadeira. A não ser que fosse acidentalmente perturbado, só largava o cochilo lá para o meio-dia.
Essas horas de sono eram a oportunidade que tinha a solteirona de cuidar do irmão, enquanto Phoebe se encarregava da loja, uma combinação que a freguesia prontamente compreendeu e demonstrou a sua preferência pela jovem caixeira, fazendo as compras de manhã. Terminado o jantar, Hepzibah pegava o seu trabalho de agulha, uma meia de lã cinzenta, para o irmão usar no inverno, e, dando um suspiro e lançando a Clifford um afetuoso olhar de despedida e um sinal à jovem para que ficasse bem atenta, ia se sentar atrás do balcão. Era a hora de Phoebe assumir o papel de enfermeira, de guardiã e de companheira de folguedo, ou qualquer outra denominação mais adequada, do homem grisalho. Capítulo 10. O quintal dos Pichon. A não ser graças à instigação mais ativa de Phoebe, Clifford, ordinariamente, se entregava ao torpor que penetrara em todos os seus modos de ser e que, com a sua indolência, o induzia a continuar sentado na mesma cadeira, de manhã até o anoitecer. A jovem, porém, raramente deixava de sugerir uma caminhada até o quintal, onde o tio Veneiro e o Grave haviam consertado o telhado da arruinada cabana, de maneira que ela agora oferecia um abrigo suficiente para algum aguaceiro inesperado. Também a trepadeira começara a cobrir as paredes com sua viçosa folhagem e formava o interior de uma verdejante reclusão, com frestas, aqui e ali, para a solidão mais ampla do quintal. Dentro, a luz esverdeada que lá penetrava, Phoebe costumava ler para o primo. O artista, com quem travara conhecimento e que parecia ter tendências literárias, lhe emprestara obras de ficção, em brochuras, e alguns poucos volumes de poesia, de todo diferentes, pelo estilo e pelo conteúdo, do que Hepzibah escolhia para distrair o irmão. Pouco se deveria aos livros, contudo, pelo fato de terem sido as leituras feitas pela jovem mais bem-sucedidas do que as leituras feitas pela solteirona. A voz de Phoebe tinha sempre algo de musical e ou animava Clifford pelo seu tom vivo e alegre, ou acalmava pela repetição de suaves, fluentes cadências. Mas os enredos, que faziam com que a roceirinha, pouco familiarizada com obras de tal natureza, neles concentrasse a sua atenção, interessavam muito pouco, ou nada, ao seu estranho ouvinte. Quadros da vida, cenas de paixão ou sentimento, o xiste, o humor e o patético, tudo isso era desperdiçado, ou pior do que desperdiçado, com Clifford, fosse porque lhe faltasse experiência para verificar a sua veracidade, fosse porque o seu próprio sofrimento constituísse a pedra de toque da realidade, que poucas emoções fingidas conseguiriam enfrentar. Quando Phoebe dava uma gargalhada com o que estava lendo, ele, de vez em quando, também ria, para agradá-la, mas, em via de regra, reagia com um olhar perturbado, inquisidor. Se uma lágrima, uma resplendente lágrima de donzela derramada por um mal imaginário, caía sobre uma página melancólica, Clifford o considerava como sinal de alguma calamidade real, ou, então, ficava mal-humorado e com um sinal mandava a jovem fechar o livro. E fazia muito bem. O mundo já não é bastante triste, em si mesmo, para se arranjar como passatempo sofrimentos inventados. Com a poesia, as coisas eram bem melhores. Clifford se deleitava com os altos e baixos do ritmo e com a rima bem lançada. E não era incapaz de captar o sentimento poético, não, talvez, quando era mais elevado ou mais profundo, mas quando era mais ajustado e etéreo. Era impossível prever que belo verso faria surgir um encantamento, mas, erguendo os olhos à página, para ver a fisionomia de Clifford, Phoebe percebia, pela luz parecia iluminá-la, que uma inteligência mais delicada que a dela própria avistara uma chama tremulante no que ela estava lendo. Um brilho dessa sorte, contudo, muitas vezes era o precursor de melancolia que durava, depois, muitas horas, porque, quando o brilho deixava, ele tomava consciência da falta de percepção e poder, e os buscava em vão, como um cego procuraria a vista perdida. Clifford ficava mais satisfeito, e era melhor para o seu bem-estar interior, que Phoebe conversasse e tornasse as ocorrências banais bem vivas em sua mente, descrevendo-as, comentando-as. O jardim oferecia os assuntos que mais lhe agradavam. O que sentia pelas flores era algo de requintado, menos parecido com prazer do que com emoção. Gostava de ficar sentado, segurando uma flor, observando-a atentamente e, tirando os olhos de suas pétalas para fixá-los no rosto de Phoebe, como se a flor do jardim fosse irmã da jardineira. Não apenas se deleitava com o seu perfume, ou com a sua bela forma, e com a delicadeza ou brilho de sua cor. O prazer de Clifford era acompanhado por uma percepção de vida, de caráter,
de individualidade, que o fazia amar as flores como se elas fossem dotadas de sentimento e inteligência. Esse afeto, essa afinidade com as flores é quase exclusivamente uma qualidade feminina. Os homens, se é que foram dotados de tal qualidade pela natureza, não tardam a perdê-la, a esquecê-la e aprender a desprezá-la, pelo contato com coisas mais grosseiras do que as flores. Também Clifford havia, de há muito, esquecido, mas encontrou-a de novo, ao reviver, paulatinamente, libertando-se do terrível torpor de sua vida. Era maravilhoso constatar quantos incidentes agradáveis ocorriam continuamente naquele quintal isolado, quando Phoebe começou a observá-los. Logo no dia em que travara conhecimento com o lugar, a jovem vira ali uma abelha, ou ouvirá o seu zumbido. E, a partir de então, muitas vezes, na verdade quase constantemente, as abelhas para lá fluiriam. Só o céu sabe por quê, ou por algum pertinaz desejo de doçuras longínquas, quando, sem dúvida, havia grandes campos de trevo e todas as espécies de flores muito mais perto de suas colmeias do que ali. Para lá as abelhas acorriam, porém, e mergulhavam entre as flores, como se não houvesse outras ao longo de um voo de muitos dias, ou como se a terra do jardim de Hepzibah desse aos seus produtos a exata qualidade que aquelas feiticeirinhas precisavam, para conferirem o odor do imeto ao mel produzido em todas as colmeias da Nova Inglaterra. Quando ouviu seu zumbido, no meio das grandes flores amarelas, Clifford olhou em torno, tomado por uma agradável sensação de tepidez, sob aquele céu azul, pesando aquele capim verdinho, e com o ar livre de Deus estendido em toda a altura, da terra ao céu. Afinal de contas, não era preciso indagar porque as abelhas vinham procurar aquela verde nesva de terra na cidade poeirenta. Deus as mandava alegrar o nosso pobre Clifford. Elas traziam consigo rico verão em troca de um pouquinho de mel. Quando os pés de feijão começaram a florescer, havia uma determinada variedade que tinha uma flor de um vermelho vivo. Ou grave encontrar os feijões em uma das 7 torres, guardados em uma velha comoda por algum pinchon horticultor dos velhos tempos que, sem dúvida, pretendia semeá-los no verão seguinte, mas, antes disso, fora semeado no horto da morte. Com curiosidade de saber se ainda havia um germen vivo naquelas velhas sementes, ou grave as plantara, e o resultado da experiência fora uma esplêndida fila de pés de feijão, subindo pela latada até o topo, em uma profusão espiralada de flores escarlates. E, desde que nascerá o primeiro botão, uma multidão de beija-flores fora atraída para ali. Em certas ocasiões, parecia que, para cada uma daquelas sem flores, havia um passarinho daqueles, do tamanho de um polegar, com a plumagem brilhante, pairando e vibrando entre a latada. Era com um interesse indescritível e uma alegria infantil que Clifford observava os beija-flores. Costumava estender a cabeça cautelosamente para fora da cabana, a fim de vê-los melhor. Enquanto isso, pedir com um gesto a Phoebe para ficar quieta e olhar de relance o sorriso da jovem, para aumentar o seu prazer ao vê-la compreensiva. Ele não rejuvenescera apenas, voltará a ser criança. Hepzibah, quando acontecia testemunhar uma daquelas manifestações de entusiasmo, sacudia a cabeça, estranhamente mãe e irmã ao mesmo tempo, e refletindo uma mistura de alegria e de tristeza. Dizia que sempre aquilo acontecia com Clifford, quando os colibris apareciam, desde sua mais tenra infância, e que o prazer que as avizinhas lhe despertavam constituíram uma das primeiras manifestações de seu amor pelas coisas belas. E fora uma maravilhosa coincidência, pensou a solteirona, o fato de o grave ter plantado aquelas flores escarlates, que os beija-flores procuravam, tantas vezes em tão grande número, e que há 40 anos não cresciam no quintal dos Pinchon, no próprio verão em que Clifford regressara. E, então, as lágrimas caíam dos olhos da pobre Hepzibah a tal ponto que ela era obrigada a se esconder em algum canto, para que seu irmão não as visse. Na verdade, todos os prazeres que experimentava naquele período lhe provocavam lágrimas. Chegando tão tarde como chegará, a ocasião fora uma espécie de veranico, com um nevoeiro em seu ar ensolarado, e decadência e morte de mistura com alegria. Quanto mais Clifford parecia gozar a felicidade de uma criança, tanto mais doloroso era reconhecer a diferença que havia. Com um misterioso, terrível passado, que lhe aniquilara a memória, e um futuro vazio em sua frente, tinha diante de si apenas aquela perspectiva visionária e impalpável que, se observada mais de perto, se revelava inexistente. Ele próprio, como era perceptível por muitos sintomas, ficava escondido atrás daquele prazer, que, sabia,
Não passava de um brinquedo infantil, com o qual podia brincar sem nele acreditar de modo algum. No espelho de sua mais profunda consciência, pode-se dizer, Clifford se via como um exemplo e representante daquele grande grupo de pessoas que uma inexplicável providência continuamente punha em conflito com o mundo, violando o que parece ser a própria promessa ditada pela sua natureza, privando-as do alimento necessário e oferecendo veneno para o seu banquete. E assim, quando seria tão fácil, como tudo indica, ajustá-la de outro modo, tornar a sua existência um isolamento, uma solidão e um suplício. Durante toda a sua vida, aprenderá a ser desgraçado, como se aprende um idioma estrangeiro. E agora, sabendo a lição inteirinha de cor, dificilmente conseguiria entender aquela tênue felicidadezinha. Frequentemente, uma sombra de dúvida anuviava-lhe os olhos. Pegue a minha mão e a belisque com força. Phoebe, dizia então, dê-me uma rosa, para que eu possa enfiar na mão os seus espinhos. Sentindo dor, provar que estou acordado. Evidentemente, desejava aquela experiência de uma dorzinha insignificante para se assegurar, por aquele meio que sabia ser real, que o quintal e as 7 torres castigadas pela ação do tempo, a carranca de Ebziba e o sorriso de Phoebe eram igualmente reais. Sem aquele sinete em sua carne, não poderia atribuir-lhes mais substância do que a confusão vazia de cenas imaginárias que lhe haviam alimentado o espírito, até que mesmo aquele pobre alimento se esgotasse. O autor precisa muito da compreensão do leitor. De outro modo, hesitaria em oferecer detalhes tão diminutos e relatar incidentes aparentemente tão triviais que, no entanto, são indispensáveis para que se possa fazer uma ideia daquela vida paradisíaca. Era o Éden de um Adão castigado por uma tempestade que fugira, para ali procurar refúgio, do mesmo ermo selvagem e perigoso para onde o Adão original fora expulso. Um dos meios de divertimento a que Phoebe mais recorria em benefício de Clifford era as galinhas, uma raça das quais, como já foi dito, constituía a herança imemorial da família Pishon. Obedecendo a um capricho de Clifford, que se sentia mal as vendo presas, as galinhas tinham sido postas em liberdade e agora andavam à vontade pelo quintal, cometendo alguns pequenos deslizes, mas impedidas de fugirem pelas casas vizinhas em 3 lados pela cerca de pau do outro. Passavam grande parte das suas fartas horas de lazer à beira do poço de Maury, onde graçava uma praga de caramujos, que se revelou uma ambrosia para o seu paladar. A própria água escura do poço, embora nauseabunda para o resto do mundo, era tão apreciada por aquelas galinhas que elas podiam ser vistas provando-a, virando a cabeça e estalando o bico, exatamente como faria o provador mais habilitado junto de um barril de excelente vinho. Bem comportadas de um modo geral, aquelas aves muitas vezes, porém, agiam com vivacidade, cacarejando constantemente, conversavam umas com as outras ou mesmo sozinhas, enquanto catavam vermes na terra negra e fértil, bicavam plantas, conforme seu gosto, e pareciam tão à vontade que era de se admirar que ainda não tivessem estabelecido um intercâmbio de ideias regular a respeito de assuntos domésticos, humanos e galináceos. Todas as galinhas eram dignas de estudo pela pitoresca e rica variedade de seus modos, mas não havia possibilidade de haver aves domésticas de tão esquisita aparência e conduta como as de tão veneranda origem. Provavelmente encarnavam as peculiaridades tradicionais de toda uma linhagem de antepassados, transmitida através de uma sucessão de ovos jamais quebrada. Ou, então, aquele galo e as suas 2 esposas tinham se tornado humoristas e um tantinho malucos mesmo por causa de sua vida solitária, e em solidariedade com sua dona, Ebziba. Realmente, eram bem esquisitas aquelas aves. O próprio Chantecler, embora andando com 2 pernas que pareciam pernas de pau, com a dignidade da interminável linha de antepassados refletida em todos os seus gestos, não era muito maior que uma perdiz comum. As suas 2 consortes eram do tamanho de codornas. E, quanto ao frango, era tão pequeno que a impressão que dava era a de que ainda deveria estar dentro do ovo e, ao mesmo tempo, parecia bastante velho, murcho e experiente para ter sido fundador de uma raça antiquíssima. Em vez de parecer o mais moço da família, parecia, ao contrário, ter acumulado em si todas as idades, não somente daqueles seres vivos da estirpe, como de todos os antepassados e antepassadas, cujas excelências e esquisitices estivessem espremidas em seu corpinho diminuto. Sem dúvida, sua mãe o considerava o único frango do mundo, e como necessária a continuação do mundo, de qualquer forma, ao equilíbrio do atual sistema de vida, quer na igreja, quer no Estado. De fato, apenas o reconhecimento da importância do infante galináceo teria justificado, mesmo aos olhos de uma mãe,
a perseverança com que ela velava pelo seu bem-estar, ruflando as penas até se tornar 2 vezes maior que o seu diminuto tamanho natural e ameaçando quem quer que se atrevesse sequer a olhar para o esperançoso rebento. Somente tal convicção explicaria o infatigável zelo com que ela escavava a terra e o escrúpulo com que arrancava uma plantinha, para ir pegar o gordo verme em suas raízes. E seu cacarejo nervoso, quando o franguinho ficava escondido no capim mais comprido ou por folhas caídas, ou seu cacarejo exultante, quando ele se encontrava bem protegido sob a sua asa, a sua manifestação de mal escondido temor e ruidoso desafio, quando via o superinimigo, o gato do vizinho, no alto da cerca. Um ou outro daqueles cacarejos era ouvido durante quase todo o dia. Aos poucos, o observador era forçado a dedicar àquele frangote de raça ilustre um interesse semelhante ao de sua mãe. Phoebe, depois de bem familiarizada com a galinha, teve permissão, algumas vezes, de pegar o filhote, que lhe cabia perfeitamente na mão. Enquanto, curiosa, examinava as marcas hereditárias, as manchas características da plumagem, o esquisito topete e um calombo em cada uma das pernas do diminuto bípede, este, por seu lado, a olhava, piscando os olhos, com ar malicioso. Certa vez, ou grave, em voz baixa, observou a jovem que aquelas marcas refletiam as esquisitices da família Pynchon e que o próprio frangote era um símbolo da vida da velha casa, encarnando sua interpretação, do mesmo modo, embora ininteligível, como tais interpretações o são, em via de regra. Era um enigma emplumado, um mistério chocado em um ovo, e tão misterioso como se o ovo tivesse gorado. A segunda esposa de Chantecler se encontrava, desde a chegada de Phoebe, presa de profundo desânimo, causado, como se viu posteriormente, por sua incapacidade de botar um ovo. Certo dia, porém, por sua maneira de caminhar, como se fosse muito importante, pelo modo com que virava a cabeça para os lados, pelo brilho de orgulho de seus olhos, enquanto andava de um canto para o outro no quintal, cacarejando sozinha o tempo todo, com indescritível regozijo, tornou-se evidente que a galinha, por mais que a humanidade a desvalorizasse, carregava consigo algo cujo valor não poderia ser calculado em ouro ou em pedras preciosas. Pouco depois, houve um prodigioso cacarejar de Chantecler e de toda a sua família, inclusive do mirrado franguinho, que parecia estar tão a par da situação quanto seu pai, sua mãe e sua tia. Na tarde daquele dia, Phoebe encontrou um ovo diminuto, não no ninho comum, pois era precioso demais para ali ficar exposto, e sim habilmente escondido no mato. Tomando conhecimento do fato, Hepzibah se apossou do ovo e usou no almoço de Clifford, onde poderia ser devidamente apreciado o sabor delicado que, afirmou, tornará aqueles ovos famosos. Dessa maneira, a solteirona, inescrupulosamente, sacrificou talvez a continuação daquela raça galinácea, sem outro resultado que o de oferecer ao irmão um ovo que mal deu para encher uma colher de chá. Deve ter sido devido a esse ultraje, que, no dia seguinte, Chantecler, acompanhado pela lesada mãe do ovo, se colocou diante de Phoebe Clifford e pronunciou um discurso, que teria sido tão longo quanto a sua própria raça se Phoebe não interrompesse com uma gargalhada. Visivelmente ofendido, o galo se afastou, desaparecendo da vista da moça e de todo o gênero humano, até que fez as pazes, graças a uma oferta de farinha de rosca, que, depois dos caramujos, era a iguaria preferida pelo seu gosto aristocrático. Demoramo-nos, sem dúvida, demasiadamente, à margem desse insignificante arroio de vida que corria através do quintal da casa dos Pynchon. Achamos, porém, perdoável registrar aqueles mesquinhos incidentes e pobres deleites, porque se mostraram tão benéficos a Clifford. Traziam consigo o cheiro da terra e contribuíram para lhe dar força e saúde. Algumas de suas ocupações, por outro lado, produziram efeitos menos desejáveis. Ele se mostrava, por exemplo, singularmente propenso a debruçar-se sobre o poço de Maule e ficar olhando-a constantemente, mutável fantasmagoria das figuras, produzida pela agitação do vento na água, e seu reflexo no mosaico colorido do fundo. Clifford dizia que rostos o encaravam de baixo para cima, rostos sorridentes e amáveis. Cada um dos rostos momentâneos belos, corados sorrindo tão alegremente que ele se sentia lesado quando um qualquer sumia e ficava à espera de um novo rosto. Às vezes, porém, Clifford dava, de repente, um grito de horror. Aquele rosto medonho olhando para mim, e ficava moado o resto do dia. Quando debruçava sobre o poço, ao lado de Clifford, Phoebe nada via, nem de belo nem de feio,
mas apenas as pedrinhas coloridas, dando a impressão de que o movimento das águas a sacudia e desarranjava. E o rosto medonho que perturbava Clifford não era mais que a sombra de um galho de árvore afetando a luz dentro do poço de Maury. A verdade, porém, era que a fantasia de Clifford, revivendo mais depressa que a sua vontade e o seu entendimento, e sempre mais forte que ambos, criava formas amáveis, símbolos de seu caráter inato e, de vez em quando, uma forma amedrontadora que representava o seu destino. Aos domingos, depois de Phoebe ter ido à igreja, pois a jovem tinha uma consciência devota e fazia questão de frequentar a igreja, sem perder reza, canto, sermão ou bênção, o quintal se movimentava. Além de Clifford, Hepzibah e Phoebe, 2 visitantes lhes faziam companhia. Um era o artista, ou grave, que, apesar de sua ligação com os reformistas e de outros aspectos esquisitos e discutíveis de seu comportamento, continuava a gozar de elevado conceito por parte de Hepzibah. O outro, quase temos vergonha de dizer, era o venerando tio Venner, de camisa limpa e um casaco mais respeitável do que aquele que usava habitualmente, porquanto cotovelos estavam bem remendados e o conjunto seria bem apresentável se a aba do casaco não tivesse uma certa desigualdade no comprimento. Por diversas vezes, Clifford deu demonstrações de apreciar a companhia do velho por causa de seus modos joviais e bem-humorados, que faziam lembrar o doce sabor de uma maçã castigada pelo frio, como as que costumam ser colhidas em dezembro. Era mais fácil e mais agradável para o gentleman decadente a companhia de um homem pertencente à última categoria da escala social do que a de uma pessoa pertencente às categorias intermediárias. Além disso, como a mocidade de Clifford fora perdida, ele se achava relativamente moço agora, em comparação com a idade patriarcal do tio Venner. De fato, podia-se notar, algumas vezes, que Clifford conseguia, de certo modo, esquecer o peso dos anos que carregava e alimentar visões de um futuro terreno em sua frente. Visões, todavia, muito indistintamente delineadas para serem acompanhadas pela decepção, embora, sem dúvida, pelo abatimento, quando qualquer incidente ou lembrança o fazia voltar à realidade. Assim, aquele grupo social tão estranhamente composto costumava reunir-se na cabana arruinada. Hepzibah se mostrava graciosamente hospitaleira, por mais imponência que guardasse no coração, e sem ceder uma polegada de sua velha fidalguia, mas se valendo dela, em via de regra, para justificar uma condescendência principesca. Conversava amavelmente com o artista vagabundo e pedia opinião. Ela, a ilustre dama, do cortador de lenha, do biscateiro, do filósofo remendado. E o tio Venner, que estudará o mundo nas esquinas das ruas e em outros postos igualmente adequados para uma correta observação, mostrava-se tão disposto a fornecer a sua sabedoria como um chafariz público a fornecer água. Hepzibah, disse ele, certa vez, depois de terem tido um de seus alegres encontros, gosto de verdade dessas nossas reuniãozinhas de domingo à tarde. São parecidas com aquelas de que espero participar quando tiver me retirado para a minha fazenda. O tio Venner, observou Clifford, com voz sonolenta, abafada, fala sempre a respeito dessa fazenda, mas tem o melhor plano para ele no futuro. Ah, Sr. Clifford de Pichon, exclamou o velho remendado, o senhor pode fazer quantos planos quiser para mim, mas jamais vou desistir de meu próprio plano, mesmo que ele jamais se realize. Acho que os homens cometem um erro tremendo procurando amontoar riquezas sobre riquezas. Se eu tivesse feito isso, acharia que a providência não teria de cuidar de mim. De qualquer maneira, a cidade não teria. Sou dessas pessoas que acham que o infinito é grande demais para nele cabermos nós todos, e a eternidade bastante longa. Realmente são. Tio Venner, observou Phoebe após uma pausa, pois estivera procurando medir a profundidade e a aplicabilidade daquele conclusivo apotegma. Mas, nesta nossa curta vida, a gente gosta de ter uma casa própria, com um quintalzinho. Eu acho, opinou o artista, sorrindo, que o tio Venner tem os princípios de Fourier no fundo de sua sabedoria. Apenas eles não se mostram com tanta nitidez em sua mente como na mente do sistematizador francês. Vamos, Phoebe, interveio Hepzibah. É hora de trazer a groselha. E então, enquanto o rico dourado da luz do sol poente banhava o espaço aberto do quintal, Phoebe trouxe uma tigela de porcelana cheia de groselhas, colhidas no mato e esmagadas com açúcar. Misturadas com água, não do mal afamado poço próximo,
Aquelas groselhas com açúcar constituíam a única coisa oferecida na reunião. Enquanto isso, o Grave enfrentava alguma dificuldade para se relacionar com Clifford, levado, segundo parecia, por simples impulso de bondade, a fim de que as horas presentes fossem mais alegres do que a maior parte das horas que o pobre recluso já tivera que passar. No entanto, aos olhos profundos, pensativos e penetrantes do artista, a expressão fisionômica de Clifford se tornava, às vezes, se não sinistra, pelo menos duvidosa, como se ele tivesse algum outro interesse na cena que um estranho, um jovem isolado aventureiro supostamente deveria ter. Com muita vivacidade, porém, o Grave se esforçou para animar a reunião, e com tal sucesso que mesmo Hepzibah deixou de lado seu ar melancólico e fez todo o esforço de que foi capaz para acompanhar a animação dos outros, o que levou Phoebe a pensar: como ele é simpático! Quanto ao tio Venner, como prova de estima e aprovação, prontamente concordou em oferecer ao moço o próprio semblante, para ser aproveitado em sua profissão não metaforicamente, deve ficar claro, mas literalmente, permitindo que o próprio rosto, tão conhecido na cidade, fosse exposto na entrada do estúdio de O Grave. Enquanto o grupo saboreava o diminuto banquete, Clifford se mostrou o mais alegre de todos, fosse porque se tratava de uma daquelas explosões a que estão sujeitas as mentes em situação anormal, fosse porque o artista tivesse, sutilmente, tocado alguma corda que produzia uma vibração musical. Na verdade, naquela agradável tarde de verão, rodeado pela simpatia daquele pequeno círculo de almas bondosas, era natural que um caráter tão impressionável quanto o de Clifford se animasse e se mostrasse prontamente responsivo ao que se passava em torno. Ele, porém, igualmente emitia, com um brilho gracioso e fantasista, os seus próprios pensamentos, que pareciam escapar da cabana por entre os interstícios da folhagem. Sem dúvida, Clifford já se mostrará igualmente alegre em companhia de Phoebe, apenas, nunca, porém, com demonstrações de tão aguda, embora parcial, inteligência. No entanto, quando a luz do sol deixou o alto das 7 torres, também a animação desapareceu do rosto de Clifford, que ficou olhando vaga e tristemente em torno de si, como se tivesse perdido alguma coisa preciosa e lamentasse a perda tanto mais quanto não sabia precisamente do que se tratava. Eu quero a minha felicidade, murmurou afinal, áspera e indistintamente, mal articulando as palavras. Por muitos e muitos anos a esperei. É tarde, é tarde. Quero a minha felicidade. Pobre Clifford. Estás velho e gasto por sofrimentos que jamais deviam ter te atingido. Estás em parte louco e em parte imbecilizado, uma ruína, um fracasso, como quase todo mundo é, embora alguns em grau menor, ou menos perceptivamente, que os teus semelhantes. O destino não tem felicidade armazenada para te fornecer, a não ser se o teu lar tranquilo no velho casarão da família, com a fiel Hepzibah, as tardes de verão com Phoebe e essas reuniões domingueiras com o tio Venner e o artista do dagueótipo mereçam ser chamados de felicidade. Por que não? Se não é a mesma coisa, é maravilhosamente semelhante a ela, principalmente no que se refere àquela qualidade etérea e intangível que faz com que tudo desapareça em face de uma introspecção muito de perto. Apodera-te dela, pois, enquanto podes. Não murmures, não questiones, mas tira dela o melhor proveito.